Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, iniciando um novo trimestre com essa temática de fidelidade. O autor dessa lição será o pastor Marcos Bonfim, que foi líder aqui da nossa divisão e representa aí a divisão sul-americana, 7 países. E ele falou sobre a temática de mordomia quando esteve aqui com essa pasta e agora está na nossa associação geral com a mesma temática. E eu acho legal que ele fala muito bem sobre esse tema, fidelidade e mordomia, e vai compartilhar conosco durante esse trimestre. Mordomia, como ele mesmo diz, tem a ver com estilo de vida. E o estilo de vida do crente tem que ser servir ao Senhor. É o tudo nosso em resposta ao tudo de Deus. Então, com isso, nós iremos ver narrativas bíblicas esse trimestre, que vai falar sobre altruísmo, sobre o aspecto aí da generosidade, liberalidade. E a primeira lição faz uma introdução ótima, falando sobre a temática Deus doador e sustentador. O nosso verso aí para leitura é Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 4 e também Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Na minha visão, eu posso incluir aí para vocês estarem lendo também. E falando até nisso, faço o ano bíblico. A lição ela começa trazendo então uma ilustração. O camarada vai lá, derruba a cerca e o touro sai, ele sai correndo, né? Na verdade, até não colocou o touro saindo. Só o medo do touro sair, ele já ficou. A gente precisa entender que Deus nos cercou de mandamentos, de regras, pensando no nosso bem. Não como mera proibição, mas Deus assim o fez porque nos ama. A gente precisa entender que a Bíblia, as regras que Deus cria, é para a proteção do homem. Assim, o casal errou ali no Éden, ao achar que a árvore do conhecimento do bem e do mal eles poderiam usufruir ou fazer que não haveria problema. A gente precisa entender que Deus sempre quer o nosso melhor. E ouvir a Deus é o grande segredo da nossa vida. E o segredo para esse ano aí de 2023 é ouça ao Senhor. A lição ela fala sobre restaurando a harmonia. E assim, queridos, quando a gente vai arrumar algo, né, parece que inicialmente a gente está bagunçando mais, né? Assim, você já tentou arrumar aí um guarda-roupa? Primeiro você tem que jogar toda a roupa no chão. Aí depois que você vai arrumando um por um. Quem chega na hora que tá ali o caos, vê aquela situação caótica e pode achar que até não tem solução. Mas quando a gente vai pacientemente arrumando, tudo dá certo. Foi assim que Deus fez quando encontrou a terra. Ela era, em Gênesis 1, diz que sem forma, vazia. Mas Deus foi dando forma a tudo. Deus foi cuidando. Porém, o pecado no coração do homem deu uma bagunçada e afetou a própria natureza de Deus. Mas ainda se prendendo ali ao início de tudo, Deus tentou trazer harmonia no Éden, criar um ambiente perfeito para que o homem pudesse viver. Até Gênesis 1, 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então esse desejo de adoração que nós temos foi criado ali no coração do homem por Deus. Deus deixou no homem um desejo de organizar, viver neste ambiente organizado que eu considero a natureza como o primeiro presente de Deus. O Éden foi o primeiro presente que Deus deu à raça humana. Um ambiente saudável, bonito, tudo funcionando em perfeito estado, mas o homem acabou vacilando. Até o autor da lição traz aí uma palavra diferente. Ele diz que devido a esse caos criado, essa quebra da harmonia, a gente vê um pouco da síndrome da entropia, que é uma lei da termodinâmica, que uma coisa organizada parte para uma desorganizada e assim então vem o caos e depois a morte. Então a gente não crê que isso vai acontecer pela fé, porque tudo que a gente está vendo parece que indica indo para isso, para uma desordem, um caos e morte. O mundo caminha para isso. Mas quem serve a Deus acredita que Deus está trazendo sobre nós uma restauração. Não que a gente está caminhando para a morte. Não que o salário, como Romanos 6, 23 diz, para o homem agora é a morte. Porque o que Deus nos oferece é a continuidade desse verso. O dom gratuito, né? A vida eterna em Cristo Jesus. Porque mesmo em meio às falhas nossas de caráter e erros, Cristo morreu em nosso lugar para nos garantir a vida eterna. E assim a gente precisa crer e confiar em Deus. Então, nesse primeiro presente, como eu já citei, que foi o Éden, Deus ele criou os astros, criou tudo
para que a gente vivesse em perfeita harmonia. E as pessoas que normalmente não gostam de regras, elas têm dificuldade em entender a palavra de Deus. Pessoas que são voltadas para aquilo que é rebelde, de não obedecer, não fazer o que é certo, normalmente são contra a vontade de Deus, porque essa é a falha que o ser humano faz. O primeiro casal vivia em um lugar harmonioso e feliz. Vivia na presença de Deus. Deus visitava o casal ali na virada do dia, fazia o pôr do sol com eles. Eles tinham a presença de Deus, viam face a face, tinha a harmonia dos animais, todos viviam bem. Porém, qual foi o erro de Lúcifer lá no céu? Quis ser igual a Deus, quis ser melhor que Deus. Ele quis o lugar de Deus. E ali então em Ezequiel diz que esse foi o problema dele. Era harmonioso, era feliz, era bonito, mas ali usurpou o que não era seu e foi expulso do céu. E aí em Gênesis capítulo 3, o que é que a gente encontra? Que a primeira coisa que traz antes de falar sobre o pecado é que quando o casal estava contemplando o alimento ali, Satanás disse que se comesse é certo que não morreria. E até hoje ecoa em nossos dias. A quem estamos ouvindo? A Satanás ou a Deus? Porque Deus disse que se eles comessem do fruto, morreria. Deus deixou tudo para que o homem cuidasse, mas não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem preferiu ouvir ao inimigo e comeu. Se você for olhar em Tiago capítulo 1, ele fala sobre a tentação. E ele fala que nós somos tentados pelaquilo que desejamos. Deus não tenta a ninguém. Então, por exemplo, se você não gosta de chocolate e alguém te dá uma barra de chocolate, não é uma tentação. Porque você não gosta. Mas o problema é que quando a gente tem um desejo no coração e a gente começa a alimentar esse desejo, a tentação bate à nossa porta. Então o primeiro casal sentiu vontade de ser igual a Deus, comer do fruto. Quando o inimigo falou, eles queriam. Eles não entendiam que aquela árvore era uma proteção para eles. Era um teste de obediência. Eles tinham tudo na mão, mas falharam. O casal falhou e ali eles quebraram o que Deus deixou para a harmonia. O muro de proteção, a cerca de proteção foi quebrada. E agora a desarmonia tomou conta da vida do homem e a gente sofre com isso até hoje. A lição da quarta-feira, ela traz aí a palavra-chave, mas já vem com as palavras ao redor, só para te dar a dica que tem que fazer. Então a palavra-chave é harmonia. E aí ele coloca junto com a harmonia, paz, leveza, coerência, em conjunto e beleza. Eu gosto apenas de usar 4. Então quando você for estudar a sua lição semana que vem, que vai falar sobre Caim e Abel, você pega e coloca aí 4 palavrinhas, tá bom? E aí você coloca nos comentários para a gente ir interagindo. E a lição traz algumas perguntas na quarta-feira. Quarta-feira é para fazer uma comparativo de versos. Então ele cita Gênesis, capítulo 1, 26 a 29, Gênesis 2, Êxodo, que é os mandamentos. E aí ele faz um comparativo com qual texto? Com Hebreus. Então essa ligação aí a gente já está fazendo. E algumas perguntas interessantes. Por exemplo, eu selecionei aqui, ó. Por que os anjos não podiam se oferecer para morrer no lugar dos seres humanos? Porque os anjos não criaram. Lembre-se que lá quando diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, ali está falando sobre o Deus triuno, como cremos, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente um Deus que criou, que podia restaurar. Com essa história do bulhão, do menino que perdeu o carrinho, resumidamente, o menino fez um carrinho de madeira e perdeu, e quando viu na feira vendendo. E aí então ele falou pro rapaz, olha, esse carrinho é meu, não pode vender. E o rapaz disse, olha, o carrinho tá aqui para vender, se você quiser tem que comprar. E o menino pediu para ele guardar e foi atrás de dinheiro. Quando foi depois, o menino compra o carrinho e sai com o carrinho abraçando e dizendo, ô carrinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei. Então Jesus, ele é o nosso resgatador porque ele nos criou e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então por isso que os anjos não poderiam morrer em nosso lugar. Olhando para a lição de quinta, justamente também fala sobre a primeira oferta. Adão e Eva não tinham nada com que se preocupar dentro do jardim do Éden. Tudo que eles precisavam tinha ali. Mas aí houve o pecado e eles tiveram que sair do Éden, né? Foi somente depois de duvidarem da bondade de Deus que Adão e Eva desprezaram sua única restrição.
E as consequências foi, eles viram a primeira folha cair da árvore, eles viram o primeiro animal morrer para vestir eles, porque eles ficaram com vergonha que estava nu, e agora foram vestidos ali. E olha que interessante, se o primeiro animal morreu e o texto não diz que foi eles que mataram, o próprio Deus que fez o animal morrer. Então por isso que eles choraram, olha as consequências do erro deles. E agora ali estavam sofrendo por esse primeiro problema que eles criaram. Então, em vez de remover Adão e Eva para sempre, Deus decidiu remover a si mesmo da sua posição de exaltação. O próprio Criador experimentou a ruptura, a dor e o sofrimento e morte. Então, ali, quando a gente olha em Gênesis 3,15, diz que então, Deus criaria inimizade entre a serpente e quem? E o descendente. Então, Cristo veio e ele morreu, ele não destruiu o ser humano logo ali de início, ele não acabou com Satanás quando falhou, porque ele queria mostrar, deixar para nós como o pecado é destruidor. E agora a oferta pelo pecado foi Cristo, que veio e morreu. O primeiro doador providenciou a primeira oferta. Foi Deus quem criou, foi ele então que resgatou, como eu já citei a historinha do menino, Então foi ele que pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Foi pelos nossos erros que Cristo veio morrer e nos trazer agora a esperança. Se ele então criou e morreu por nós, nos resgatou, não poderíamos nós viver em gratidão para ele? Que você aceite, querido, o convite da graça e possa viver para a honra e glória do Senhor. Por fim, eu quero deixar um texto do Espírito e Profecia, que é a lição que você vê na sexta-feira, que diz assim, a árvore do conhecimento havia se tornado a prova de sua obediência, isso falando Adão e Eva, e amor a Deus. O Senhor achara conveniente e lhe impor apenas uma proibição quanto ao uso de tudo que estava no jardim, porém, se não atendesse à sua vontade, nesse caso específico, em coerência da culpa da transgressão. Fora advertido a dar cuidadosa atenção ao aviso que Deus lhe enviara, e estarem satisfeitos com as instruções que ele achara conveniente lhe transmitir. Deus avisou ao casal. Deus avisou quando o anjo caiu, o Satanás e seus anjos. Deus avisou sobre a árvore, então o homem falhou porque ele assim o escolheu. Deus deixou sobre nós, queridos, o livre-arbítrio. Ele nos ama a tal ponto de permitir a gente escolher o lado errado. Mas que você seja obediente ao Senhor, seja fiel a toda a prova. Que em meio às lutas da vida, às tentações, possamos vencê-las pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos dá a tentação que não possamos suportar. Então que a gente confie no poder de Deus. Renuncie cada dia mais o eu. Peça a Deus esse poder do alto, que é o Espírito Santo, para que a gente possa desenvolver a sua obra e se converter a cada dia. Obrigado então pela sua atenção. Sexta-feira que vem estaremos juntos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe, Senhor, nossos amigos. Abençoe a cada um que está participando do estudo dessa lição. Que a tua graça seja abundante sobre nossa vida e que possamos crescer em fé, na esperança e ser obediente à tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Um abração. Tchau, tchau.